o que está por trás e o que está na origem, a agressividade ou a violência ou os desencontros entre alunos e professores, que muitas vezes sucedem dentro da sala. É assim que lê, ou o problema está agora mais agravado com as novas tecnologias, com o caso dos telemóveis? Não, o problema não fica mais agravado com as novas tecnologias. Antes já existiam casos destes. A disputa não seria sobre o telemóvel, poderia ser sobre outro objeto. Há casos de indisciplina que eu conheço, disputas por lápis entre alunos em que o professor intervém e existe conflito. Portanto, o telemóvel é apenas o último objeto que suscita esses conflitos. Sempre existiram conflitos na sala de aula, desde que existe escola de massas, padronizada, com regras de conduta que se querem relativamente uniformes para todos os alunos, e os motivos de discórdia sempre existiram. O professor sempre simbolizou uma posição de poder que é contestado e que, a certa altura, é próprio da idade dos alunos contestar essa figura da autoridade. Todos passamos pela adolescência e sabemos como isso é. Todos tivemos as nossas pequenas disputas. A maior diferença que haverá agora é que, pelo menos, se formos analisar as questões de uma perspectiva histórica, digamos assim, atualmente não se percebe muitas vezes o que despoleta a reação de violência, de indisciplina. Ou seja, era mais fácil de perceber o que despoletava certas situações de reação à autoridade do que agora. Ou seja, neste momento, o que se passou foi uma situação perfeitamente anómala, em que uma professora tenta que se estabeleça dentro da sala de aula a regra que existe e a aluna não reconhece a validade dessa regra, sendo que essa regra é uma regra geral, que decorre quer do estatuto do aluno, quer dos regulamentos internos da escola. E o que acontece é que, digamos que numa reação e já destacaram isso, como é dizer, de se mostrar perante os pares com uma atitude de rebeldia, entra na disputa com a professora. Sr. Professor, mas só foram proibidos os telemóveis dentro das salas de aula no Carolina Michaelis agora, e nas outras escolas do país não são proibidos. Não, já existem muitos regulamentos internos que proíbem mas no Carolina só foram hoje proibidos, pelo que vi, também noticiaram os meus colegas, mas independentemente que era um regulamento da escola que saiu hoje. Independentemente disso, existem regras que são estabelecidas no início do ano. Eu não conheço quais seriam as regras que existiriam no Carolina Michaelis ou com aquela própria turma, mas não esqueçamos que é habitual existir no Conselho de Turma um conjunto de regras que é respeitado pela generalidade dos professores. Nós não sabemos, e muitas vezes opinamos sobre o assunto sem sabermos isso, mas há regras que são estabelecidas e eu não me parece que a atitude que toda a turma teve perante a situação que se estava a passar seja uma atitude normal, porque nós focamos muito na questão da aluna e na questão do cineasta amador. Mas esquecemos que aquilo decorreu numa aula em que ninguém pensou intervir para acabar com aquela situação que se tornou, a certa altura, um beco sem saída. Porque várias pessoas disseram que a professora não estaria preparada para lidar com aquela situação. Em primeiro lugar, nenhum de nós tem a certeza de estar preparado para lidar com uma situação daquelas. E muitas vezes é necessário que a própria turma, enquanto grupo, funcione como uma almofada para este tipo de conflitos. E o que aconteceu ali foi apenas uma atitude de apatia ou de puro gozo com o que se estava a passar. Sr. Professor, já lhe aconteceu isso na sua escola da Moita? Não. Tem conhecimento de algum colega? Telemóveis, não. Há situações de indisciplina, de violência por outras razões, por questões de telemóveis, há disputas às vezes verbais, até o aluno desligar o telemóvel. Mas não corpo a corpo, digamos assim? Não, corpo a corpo não. Esses casos não são assim tão habituais, embora existam outras situações em que acontecem. Por causa de telemóveis, pela razão de desligar um telemóvel, não. Já vai continuar. O que é uma aula livre? O que é uma aula livre? Livre de quê? Poderá ser uma aula de final de período em que há uma discussão com os alunos, uma conversa sobre avaliação e em que as regras são flexibilizadas. E, portanto, é possível estarem a discutir e ouvir a música no telemóvel? Se é possível ou não, volto a dizer, depende da atitude do professor. Nem que cada um esteja a ouvir um som diferente no telemóvel. Só uma questão. Agora, eu gostaria... Uma coisa muito curta. Tudo bem, nós podemos fazer juízos de valor sobre a situação que não conhecemos de forma completa, mas também não podemos entrar numa relativização de todos os valores. Ou seja, se nós defendemos regras claras, essas regras claras também podem conter exceções e momentos de respiração.
porque eu não sou favorável a uma uniformidade de critérios total em todas as aulas. Porque Claro. isso sim é o que provoca a pressão que muitas vezes se solta em ocasiões destas. E muitas vezes há momentos que têm que ser negociados, digamos assim, de O que alguma nós não estamos flexibilidade. a entender muito bem o que é uma aula livre em que se pode utilizar telemóvel para ouvir música, até porque eu não estou a ver que cada um certamente está a ouvir uma música diferente e deve ser uma confusão enorme. Não, com auriculares, não existe ruído na sala. Estão com auricular. Pois Então isto como é é que se faz a discussão se eles estão com auricular? Mas se é uma aula livre, em princípio não haverá uma discussão. Poderá haver uma aula livre em que o aluno está a fazer uma tarefa... Se for uma aula de desenho, eu entendo, não é? Que se possa estar a fazer um desenho com auricular a ouvir música. Mas uma aula de francês... É assim, eu não sei dizer-lhe qual seria o conceito de aula livre da colega. Muito bem. Sei o meu Nem vamos conceito de aula conseguir livre. saber porque ela não está aqui para nos Exatamente, explicar. por isso- Senhor Professor Carlos Abreu Amorim. Portanto, a partir do momento em que nós entramos aqui em conceitos que são, na verdade, muito sinuosos e tentamos impor regras que não são regras e em exceções que se tornam regras exatamente a adolescentes, obviamente que há aqui uma fronteira que um adolescente poderá não compreender na sua plenitude. E a partir do momento em que a figura de autoridade, e eu vou repetir e sublinhar esta palavra, a figura de autoridade que devia existir, mas que está cada vez mais atenuada ou até a fragmentar-se por completo, que é a figura do professor na sala de aula, quer impor alguma dessa autoridade, quer impor alguma dessa disciplina e impor a regra que ele próprio desfez no seu início, é evidente que tem enormes dificuldades e foi isso que aconteceu. É evidente que a professora, quando tentou confiscar, digamos assim, entre aspas, o telemóvel, não era com certeza, nem o será naquele caso, nem noutros semelhantes que possam existir, para ir, digamos assim, cuscovilhar o telemóvel da aluna e ver que imagens é que lá tinha e que SMS é que lá teria também. E, portanto, era uma medida disciplinar que não foi aceita pura e simplesmente porque a autoridade não é reconhecida. Foi dito aqui que, no nosso tempo e no meu tempo a autoridade também era contestada. Exatamente. Quem viveu um bocadinho, nem que fosse o fim do processo revolucionário em curso, que foi intensamente vivido nos liceus e nas escolas e nas universidades deste país, sabe que a autoridade foi contestada. Não é isso que nós temos agora. A autoridade nem sequer é reconhecida.